Vamos falar sobre coisa boa, sobre política do turismo. Vamos falar, na verdade, sobre a Rota Cultural Caminhos do Frio, que é digamos assim, essa estratégia montada por municípios do Brejo há 20 anos. Eu estou recebendo aqui os convidados de hoje e é engraçado como o tempo passa rápido, porque parece que foi ontem que a gente estava acompanhando o lançamento da Rota Cultural Caminhos do Frio, que começou com um número bem menor de municípios, foi crescendo, foi crescendo. Verton, quem é que está aqui conosco hoje? Hoje a gente recebe nos estúdios da MRTV. Verton, quem é que está aqui conosco hoje? Hoje a gente recebe nos estúdios da MRTV, no nosso programa MR Manhã, o Josenildo Fernandes e a Raíssa Fernandes, eles que fazem aí parte da presidência do Fórum de Turismo do Brejo, e vão falar um pouquinho sobre a Rota Cultural Caminhos do Frio. Como você pontuou, esse ano celebra aí 20 anos, comemora 20 anos, e o lançamento vai ocorrer no próximo dia 6 de abril. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Muito obrigado pela participação de vocês. Parece que foi ontem, né, Josenildo? Parece que foi ontem. A gente fica muito feliz, né, com esse marco na história do turismo da Paraíba. Na verdade, o Caminhos do Frio ele celebra o primeiro passo de interiorização do turismo na Paraíba. Porque até então, ninguém nunca tinha pensado em expandir o turismo para o interior da Paraíba. Se vendia sempre João Pessoa, litoral, era o que a gente tinha. Era só o que se vendia. Isso. Então, a partir do momento que um grupo seleto, eu digo que foi um grupo muito seleto de instituições, se juntaram e construíram um roteiro ousado era uma semana em cada cidade. Há 20 anos atrás, em uma região que, turisticamente falando, não existia, que era o Brejo Paraibano. Tinha a vontade dos gestores em investir, mas nós não tínhamos realmente turistas. Raíssa, aproveitando para lhe dar bom dia também, vocês têm noção desse instrumento transformador que foi e até hoje né, a Rota Cultural Caminhos do Frio? Porque, por exemplo, agora tem municípios do Agreste, do Cariri, do Sertão se organizando exatamente com a mesma proposta, e quando a gente fala quando a gente faz a abordagem com qualquer um, ele diz, olha, porque a ideia é a gente fazer o que o Brejo faz aqui. Vocês, hoje, 20 anos depois, vocês têm noção do quão transformador foi isso para o estado da Paraíba? Porque não é só o turismo. Hoje a gente fala sobre infraestrutura, sobre qualidade de vida, sobre mobilidade, né? Tudo isso entrelaçado a partir de uma iniciativa que começou tímida, como o Josenildo está dizendo. Isso. Bom dia a todos do estúdio, bom dia a quem está nos assistindo. Essa visão transformadora tem muito ligação com a história da região, com a história que se entrelaça com o Estado, mas principalmente com a capacitação dessas pessoas também através do Caminhos do Frio. Então, o Caminhos do Frio não é só aquela programação musical do final de semana, é algo que também trabalha as oficinas, trabalha esse desenvolvimento das pessoas que também estão envolvidas na rota. Então, acredito que todo esse crescimento levanta o olhar para o Brejo. São 10 municípios. A região que tem essa facilidade pela proximidade das cidades também. Então, você consegue estar em Bananeiras, visitar Borborema, tem Pilões, Serraria, que se agregam aos outros municípios. A cidade de Areia. Então, essa história, a capacitação das pessoas. Então, é muito mais. O Caminhos do Frio, em 20 anos, ele vem se desenvolvendo através de uma história, de capacitações, de um grupo seleto que desenvolve, mas também de instituições que estão juntos nesse período. Então, universidades, prefeituras, então está todo mundo entrelaçado. Eu acho que é o que levanta esse olhar das outras regiões. Desde o início, o Caminhos do Frio, já teve uma preocupação de realizar ou apresentar o que as cidades possuem de melhor num período de uma semana, mas também criar uma independência, eu vou usar esse termo, uma independência de gestão, principalmente porque
os prefeitos não são eternos, né? Os mandatos são transitórios. Você acha que essa gestão meio que interdependente do poder público também ajuda a que a proposta continue viva, independente do prefeito ou do mandatário? São 10 cidades, obviamente, as prefeituras são a grande mola mestra para desenvolver o evento em si da semana, mas a gestão ela é meio que interdependente, né? É por isso que é importante a organização dos fóruns de turismo, né, que são as IGRs. Né? Esses fóruns de turismo, eles criam o produto. Por exemplo, o Caminhos do Frio é um produto do fórum, não é da prefeitura. Quem detém a marca é o fórum. Então é ele quem diz como deve ser organizado a coisa. Os municípios, eles recebem a rota porque eles fazem parte do fórum, né, que o fórum é uma associação. Hoje a gente tem 28 municípios que fazem parte do fórum. E esses municípios, né, eles recebem as orientações. Não quer dizer que eles vão fazer tudo que a gente pede. Mas a gente coloca, olha, o Caminhos do Frio, ele tem que ter esse caráter. Né? O público-alvo dele é pessoas de 30 a 60 mais. Então, você já tem aí. O público-alvo da gente também são pessoas, um público que, segundo a nossa última pesquisa que a gente fez no ano passado, né, a gente tem um público entre 60% do público é graduado ou pós-graduado. Então, a gente tem realmente um nicho ali para trabalhar e que, se você coloca uma atração que não é interessante, uma programação que não é interessante para esse público, ele não vai. Então, a cidade perde. E isso a gente mostra através das pesquisas. A gente faz pesquisa durante o evento, em todas as cidades, para que a gente mostre o desempenho de cada uma. Então, assim, a gente não está assim, não é um produto que a gente coloca numa prateleira e que não vai ver o resultado depois. Não, a gente quer saber o que é que o cliente, o nosso turista, pensa sobre aquele produto. Josenildo, é muito bacana você pontuar isso aqui dentro da entrevista, porque acaba que em muitos municípios a gente sabe que o grande público de festa, assim, os jovens, eles sentem muito uma atração para eles. Da moda, por exemplo, né? Mas você trazendo essa pontuação, mostra que se você traz esse tipo de artista jovial, acaba descaracterizando também um pouco o público e o próprio evento. Mas voltando a falar aqui sobre a programação desses 20 anos, o que é que está sendo preparado, o que é que está sendo montado para celebrar dentro desses municípios? Vocês deram algum direcionamento? O lançamento vai acontecer no próximo dia 6 e a rota em si começa em Areia, como é de costume, lá em julho, no comecinho de junho. Eu acredito que o maior direcionamento é essa história. É contar essa história dos 20 anos do Caminhos do Frio, principalmente dentro do desenvolvimento turístico dos municípios. Hoje é um produto consolidado e que, independente de gestão, a própria população, as associações, porque a gente tem que também falar sobre as associações turísticas, esse desenvolvimento das associações, principalmente dentro dos municípios que fazem parte da rota, é toda uma construção turística dentro de uma região que a gente sabe, a região do Brejo não tem muitas indústrias, não tem a questão do emprego, as oportunidades, né? E a gente, com a rota e também com esse fortalecimento turístico, criado essa história e essas oportunidades. Então, acredito que todas as cidades vão trabalhar a história, os 20 anos e essas modificações na região. Eu acho que a maior surpresa é essa caracterização, é essa conscientização das cidades, é essa visão que o Fórum tem também de trazer isso em números. Isso é muito importante a gente ressaltar, porque há poucos anos é que vem sendo feitas essas pesquisas e isso também transforma essa região. São Inclusive, números. Porque vocês têm o dado científico, não é porque Raíssa está achando que ou é porque Josenildo acha que... Não, eu vou dizer isso aqui na imprensa para ver se eu convenço algum patrocinador. Estou dando um exemplo assim. É dado científico, gente.
E é importante, porque isso eleva o nível do evento ou da ação de um nível profissional que se iguala com qualquer outro evento realizado em qualquer parte do país. É um momento... Olha só que coisa transformadora. 20 anos de vida. O Caminhos do Frio vai celebrar, nas 2 décadas, o poder transformador do turismo na região do Brejo. E o que é que eu estou dizendo que é poder transformador? Porque o evento, vamos supor, acontece em Alagoa Nova durante uma semana. Amigo, o povo que vai trabalhar nessa programação faz uns 6 meses, um exemplo, que produz, é o artesão, é o cara que produz a cachaça, é o cara que produz um artigo em couro. Então, além da data, é celebrar um resultado, né? E já entrando nesse gancho aí, além dos 20 anos das 2 décadas, o que é que vocês estão preparando para apresentar à sociedade paraibana e à brasileira também, já agora, nesse lançamento que acontece agora no mês que vem? Nesse lançamento, a gente vai lançar um documentário dos 20 anos do Caminhos do Frio. A gente fez uma pesquisa, a minha formação é historiador, então eu fui buscar... Por isso que gosta de pesquisa, né? Então eu fui buscar justamente nas pessoas que criaram esse roteiro, como foi que se deu esse processo de criação. Então a gente vai lançar esse documentário no dia 6, durante o evento de lançamento do Caminhos do Frio. E também homenagear as pessoas que construíram. Porque eu não estava lá no começo, Raíssa não estava lá no começo. Nós estamos, a partir de agora, dando continuidade a um trabalho que foi feito por outras pessoas há 20 anos atrás. Então, a gente tem a responsabilidade de fazer com que ele cresça cada vez mais. E é aí que a gente aposta na questão científica. Né? Não existe crescimento sem um entendimento concreto do que a gente está fazendo. Esse evento de lançamento acontece onde, Raíssa? Ele é aberto ao público? O que é que vocês estão preparando? Esse evento ele vai ser a prioridade são os convidados, a imprensa, os agentes turísticos, as agências de viagem. Então, a gente está com um evento com os municípios, mas construindo principalmente com essa visão. Meu colega é historiador, sou jornalista, nós fazemos parte do fórum e a gente tem muito esse gancho desse acarinhamento com a rota, principalmente as rotas, né? O fórum produz 2 rotas, tem 2 produtos. E, principalmente, convidar a imprensa. A imprensa é nosso maior parceiro, porque a gente divulga, a gente vê esse interesse hoje de ter essa divulgação em massa. Então, vai ser um evento fechado, mas para os prefeitos, para os agentes culturais, para a imprensa, a gente vai estar com esse gancho lá para trazer essas novidades que vão ter esse ano. Verton, como um bom areense que e jovem, Verton, acho que cresceu basicamente vendo a evolução do Caminhos do Frio e sabe como ele é importante, por exemplo, para uma cidade como Areia. Cresci, Márcio, vendo e indo para a Rota Cultural Caminhos do Frio, participando, inclusive, das oficinas. Eu fazia muito parte das oficinas, então eu sei realmente que é um evento que movimenta a cidade. Inclusive, já recebi aqui algumas perguntas do pessoal de Areia, né, que mandaram no meu WhatsApp, para saber algumas curiosidades, e eu acho até bacana vocês explicarem para o público em relação justamente a essa ordem das cidades, né? Como é que isso é pensado? Isso já foi de muitos anos, por exemplo, porque a Areia é que abre sempre essa rota Caminhos do Frio, por exemplo. Esse calendário, ele é fixo, né? As cidades, elas receberam desde o início essa data. Então, a sequência de cidades é a mesma todos os anos. A novidade dessa questão de datas esse ano é que a gente diminuiu o número de dias de evento, que antes era de segunda a domingo, agora vai ser de quarta a domingo. Essa mudança foi estratégica? Por que ela aconteceu? Ela aconteceu porque a gente analisou os números de novo e viu que os 3 primeiros dias o movimento era mais local. Então havia um investimento muito alto por parte das prefeituras, né? Que não tinha um retorno financeiro para o município também. Porque os turistas, eles começam a chegar a partir da quinta-feira.
Então a gente observou tudo isso. Ele fica quinta, sexta, sábado e o domingo. Então a gente teria aí um gasto desnecessário de 3 dias a mais. Então o que a gente fez? A gente sugeriu, na verdade, e foi aprovado por todos, né, que a gente poderia começar na quarta-feira a abertura, que já atrai um público, e o público 60 mais, como ele não tem trabalho da semana, ele pode ficar na quinta até o domingo. Então a gente aumentaria, né, essa é a nossa intenção, é aumentar um dia a mais de hospedagem em cada cidade. A Raíssa disse que o fórum hoje tem 28 municípios, é isso? Isso. E o Caminhos do Frio só acontece em 10 cidades, é isso? Isso. É por quê? É uma estratégia ou é porque os outros municípios não têm interesse em fazer? Não, a gente tem uma rota que já leva o nome, Caminhos do Frio. É uma rota que inicia em julho e só é concluída em setembro. A gente já está chegando no período mais de calor, já são 10 municípios. Então, não caberia mais um município nessa rota. O outro produto que o Fórum tem é a Rota Raízes do Brejo. Essa é a do São João, do período junino, não? Não, ela acontece de setembro a dezembro e são mais 10 municípios. E agregado a isso, os outros 8 municípios, que são municípios que estão entrando no Fórum, estão adentrando agora, estão também se adequando às regras do Ministério do Turismo, que também é muito importante a gente lembrar que os participantes do Fórum do Brejo, eles também participam do mapa do turismo brasileiro. Então, é algo que hoje o Ministério também exige dos municípios, até para a questão de emendas, de recurso, para que seja também melhorado esse turismo nas cidades. Então, esses outros 8 municípios têm produtos independentes, produtos que também estão sendo criados pelo Fórum, com indicações, mas também verificando cada peculiaridade de cada local, de cada cidade. Então, não adiantaria colocar 28 municípios para fazer uma rota, porque seria quase nós teríamos quase 9 meses de evento numa região. Então, você movimentar 9 meses turisticamente com um produto só seria muito mais difícil. Olha como é legal, né? A gente vai aprofundando a temática, você que está em casa deve ter percebido. É tão macro essa história do evento turístico, porque a prefeitura ou o município também tem sua corresponsabilidade, inclusive administrativa, né? Garantir que o município esteja enquadrado dentro do mapa do turismo, que aí é gestão. Aí é gestão. Aí o prefeito, o gestor, o secretário de cultura eu já fui gestor de cultura lá em Lagoa Seca, eu sei. Inclusive a gente conseguiu pela primeira vez colocar no mapa do turismo e foi um processo e é uma decisão de governo, né? E hoje, com essa coisa das emendas, aí teve os prefeitos acordaram pro mundo assim, porque se, né? Porque antigamente turismo nas cidades era como um apêndice. A gente só sente quando ele dói. Que o diga Márcio Tyson. Mas assim, o cara só sente quando dói. E aí, voltando para o evento dos 20 anos. Começa em julho, vai até setembro. Cientificamente, vocês estão vivendo esse novo momento com base na edição do ano passado. Vamos para os números. Economicamente, o que é que o Caminhos do Frio representa e o que é que movimentou na região? De gente, de turismo, de entrada, de saída. O que é que esses números da pesquisa mostram a vocês? Olha, nós tivemos o ano passado, a gente não tem dados anteriores, né? Mas a do ano passado a gente teve um crescimento de 27,9%. Ou seja, 27,9% das pessoas que foram ao Caminhos do Frio, elas nunca tinham ido a esse roteiro, né? Os maiores números que a gente recebe são pessoas de Campina Grande e João Pessoa. Nós temos outros estados também que entram, mas apenas com, se eu não me engano, 10%. Então a gente já sabe que tem que investir fora do estado da Paraíba. O Brejo, que a gente achava que o Brejo era quem participava mais, houve um engano. Na verdade, o Brejo chega a 30%. As pessoas do Brejo que vão ao Caminhos do Frio, eles representam aí uma média de 30%. Então, a gente tem realmente um público
que vem do interior da Paraíba, do Sertão, Campina Grande, João Pessoa e outros estados. Aí Pernambuco, Rio Grande do Norte. É Aí o tal vem do São turismo Paulo. de experiência, né? O cara que Isso. mora no sertão, quer ir pro brejo, ele vai atrás logo do frio, né? Agora é importante, como esse dado científico, ele ajuda a gente a compreender, né? Porque talvez o leigo, como eu, achava que, antes disso, que não, é um evento local ali, o povo da Lagoa Nova vai para Remis, o povo de Remis vai para Lagoa Nova. É totalmente diferente do que a gente imagina. Pensava isso também. Mas assim, a pesquisa, ela foi muito importante para a gente entender esse processo e saber investir também. Por exemplo, esse ano a gente está preparando um investimento em marketing maior do que a gente fez o ano passado. Por quê? Porque a gente entendeu que esse direcionamento no marketing, ele aumentou em quase 30%. Então isso é muito positivo. Você pegar um evento de 20 anos atrás e conseguir um crescimento de quase 30% no ano, é muito grande o crescimento. Vocês têm noção de quantas pessoas, direta e indiretamente, esses eventos envolvem? Assim, olha, para a gente colocar um Caminhos do Frio, quantas pessoas a gente mobiliza? Sinceramente, a gente não tem esses números, mas a gente entende que ele movimenta muito, porque a gente também fez reunião o ano passado. Todas as cidades que quiseram, né, que nem tudo é obrigado, a gente faz o seguinte, sugere. O que a gente pode fazer é sugerir. Então, em algumas cidades eu fui, juntamente com o representante do BNB, a gente que era patrocinador da rota o ano passado e é desse ano de novo, a gente foi em todas as cidades. A gente fez reunião com os empresários de todas as cidades, os barraqueiros, as pessoas que fazem caldinho, que fazem comida, todo mundo. A gente se reuniu para colocar a questão da importância do atender bem, da qualidade do serviço e trabalhamos também a questão do investimento. Que se ele quer produzir algo melhor e não tem condições, o BNB está ali para dar esse suporte. Que é o Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste. Para a gente finalizar, eu quero ver se eu arranco pelo menos um spoiler aqui de alguma coisa. Ô Raíssa, já dá para adiantar o que é que a gente vai... Eu sei que a programação é rica culturalmente, eu sei que os municípios trabalham o ano para apresentar o que tem de melhor para esse turista que visita, mas eu sei também que tem uma ansiedade assim em saber quem é que vai participar. O ano passado teve Ana Carolina, foi massa demais, foi muito, muito legal. Esse ano, vocês nessa apresentação, as prefeituras já devem apresentar, por exemplo, as suas programações musicais, culturais todas? Sim, e pode ter certeza, quem está aguardando vai se surpreender. Gente, realmente, a gente até faz questão de não saber antes, para ter a surpresa também no dia do lançamento. Então, é algo que fica a cargo das prefeituras. Mas, como o Josenildo já adiantou, a pesquisa ela também ajuda na melhoria dessa qualidade na programação. Então, porque quando vai os dados, quando a gente mostra o que aconteceu no ano anterior, então, o prefeito está lá, o gestor está lá, e ele vai dizer, tal cidade, aconteceu isso, isso e isso. A gente coloca aqui exemplos como Bananeiras, como Remígio, como Alagoa Nova. Bananeiras, só para a gente ter noção, na pesquisa foi a única cidade que foi 100% avaliada como um dos melhores caminhos do frio. Porque assim, a programação dele foi pensada justamente dentro do nicho que é o Caminhos do Frio. Da necessidade de consumo do evento, já entendiam isso. o evento. Então, assim, é isso que a gente tem que entender. A sua programação, ela vai dizer se é boa ou não, e quem vai dizer isso são as pessoas que vão frequentar o evento. São os clientes, né? Que é o cliente. Josenildo Fernandes. Não, eu pensava que vocês eram parentes, que é o mesmo sobrenome, né? Fernandes e Fernandes, né? Isso. Mas não são, não. Não. Obrigado por terem vindo, Josenildo, Raíssa. Eu acho que o Caminhos do Frio tem muito do DNA da Paraíba e a gente, como é do Brejo, sou de Lagoa Seca, esse de areia. A Lagoa Seca é meio que assim, um pedacinho, né? Um pedaço assim no Brejo, mas eu me sinto brejeiro, paraibano brejeiro. O Caminhos do Frio, antes de tudo, é um negócio nosso, né? Assim, a gente tem um orgulho danado de falar, de dizer. Tem uma coisa que é importante a gente ressaltar, que é o seguinte. Hoje todo mundo fala de interiorização do turismo, né? Todo mundo
É bonito, né? É bonito isso. Tá na né? moda. Só que imagine isso há 20 anos atrás. Sem internet. Sem nada, algumas pessoas tiveram essa iniciativa. Então, assim, o Caminhos do Frio foi o primeiro produto de interiorização do turismo da Paraíba. Então a gente tem história. E olha como é recente, gente. Só faz 20 anos. Né? Só faz 20 anos. Que a gente olha para trás, 20 anos é muito tempo. Não, faz 20 anos que eu me formei. Então, assim, é muito novo. E o que é que está se transformando a partir disso? O que é que o Caminhos do Frio pôde contribuir para mobilizar socialmente aquele ecossistema, mas também, principalmente, eu acho, servir de exemplo para outras cidades, outras regiões que hoje tem a Rota do Cariri, a Rota do Queijo, a Rota do sei de onde, a Rota... ou seja, isso é muito transformador. Eu queria agradecer a presença de vocês, dizendo que nós estamos de portas abertas, vamos ficar à disposição para o que vocês precisarem. Eu acho que a gente termina contribuindo também socialmente em, talvez, mostrando. Quer ver uma coisa? Você não, eu não. Mas se a gente fizer uma pesquisa aqui na empresa, 90% nunca foram no programa, no Caminhos do Frio. Nunca foram. Esse ano. Talvez tenha ido numa cidade só. Isso. Não conhece as outras. Porque cada uma, gente, você que está vendo a gente agora, e escuta, cada uma é uma sensação diferente. É uma experiência diferente. Cada cidade. De Pilões a Lagoa Nova, a Matinhas, a Renicho. Cada uma é uma experiência diferente. Eu acho que vale a pena viver. Obrigado por terem vindo. Vocês já estão convidados, dia 6 de abril, em Alagoa Nova. Estaremos lá, recebendo a imprensa, recebendo os gestores, para falar sobre um pouco do que é essa história do Caminhos do Frio, dos 20 anos, com o documentário, com as pessoas importantes que fizeram parte dessa história e contando com a colaboração da população, que cada cidade tem sua particularidade, tem seus encantos, tem suas belezas, mas principalmente a gente vai se surpreender esse ano com Caminhos do Frio. Obrigado por ter vindo, Josenildo. Obrigado a você pelo espaço. Né? O Fórum agradece. Eu acho que a gente está tentando construir a história do interior da Paraíba, assim como o Caminhos do Frio desenvolveu a região do Brejo há 20 anos atrás. A gente espera que esse exemplo, esse produto sirva de exemplo para várias outras cidades e regiões da Paraíba.